Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Amados de Deus, eu quero nessa oportunidade, em primeiro lugar, quero louvar a Deus, a alegria de poder estar aqui com os irmãos. Quero nesta oportunidade louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pela vida das irmãs que fazem o ciclo de oração, irmã Nita, irmã Ivânia e as demais cooperadoras. Quero louvar a Deus pela vida da deputada irmã Carla Dixon, pela vida de todos aqueles que chegaram aqui para, juntamente com ela, tributar a Deus uma tarde de louvor, uma tarde de gratidão. Aleluia. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar, alguns irmãos já estão procurando, que ali fora você vai ter os nossos livros que estão à disposição. Esse livro aqui, o nosso primeiro, Vencendo a Tristeza, esse foi o nosso primeiro livro. O nosso segundo livro, Intercessão, um clamor necessário, para as mulheres que amam a oração e para aqueles que acham que já oraram demais. Esse é o livro ideal, tá bom? E também nos acompanha esse terceiro livro, não é meu, mas é de um servo de Deus, amigo e médico, chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte, doutor Hernando Pinheiro. Esse livro tem como tema O Psiquiatra Responde. Esse livro estarão ali disponíveis para os irmãos. Quero avisar que quando você compra um livro meu, você me ajuda a ajudar. Para quem não sabe, eu tenho parcerias com projetos em Moçambique, no Uruguai, na Bolívia e na cidade de Governador. Eu tenho crianças, 80 crianças, que todos os domingos eu forneço para a glória de Deus o almoço. Tem uma equipe que Deus levantou ali para me ajudar, e isso é possível com a venda dos meus livros. Os meus livros, para a glória de Deus, já se encontram em 12 países. Já foi adotado até para cursos de obreiras, o Intercessão, Clamor Necessário. E tudo isso quem faz é Deus. Agora, dia 9 de fevereiro, nós vamos estar numa grande ação social ali na cidade de Governador, onde eu vou entregar mochila com todo o material escolar que as crianças do nosso projeto, que a gente chama de Projeto Moriá, vão receber a mochila com tudo que elas precisam para o ano letivo de 2025. E isso eu não faço porque eu sou rica, isso eu faço porque Ele é rico, viu? Aleluia. Amados de Deus, uma tarde de louvor, uma tarde de gratidão. E uma coisa me chamou a atenção quando eu cheguei, muita gente lá fora, mas uma coisa eu sei: o dono da casa fala com quem está dentro da casa, fala com quem está no corredor da casa, fala com quem está na calçada da casa, fala para quem está nos assistindo em casa, porque Ele é o Senhor da casa. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse juntamente comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 7. 2 Samuel, capítulo 7. Há duas coisas na Bíblia muito bonitas no livro de 2 Samuel. No capítulo 7 nós encontramos a oração da gratidão. No capítulo 22 nós encontramos exatamente o louvor, o cântico de Davi em ações de graça. Ou seja, no mesmo livro de 2 Samuel a gente encontra a oração da gratidão e encontramos também o louvor de Davi em ações de graças, em gratidão, lá em 2 Samuel 22. Porém agora nós vamos ler 2 Samuel 7, versículo 8, 9 e depois versículo 17 e 18. Diz assim, versículo 8: Agora pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Versículo 17: Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová?
E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia! Já que estamos numa tarde de gratidão, vamos falar um pouco sobre Davi como um homem grato. A gratidão, ela é um dos sentimentos mais nobres. Eu achei muito bonito. Quem me conhece sabe, já faz muitos anos que eu não atendo agenda no mês de janeiro. Hoje, para a glória de Deus, eu posso dar essa parada, até porque minha vida é muito corrida. Mas quando a nossa irmã Cláudia entrou em contato comigo, falando desta tarde de gratidão, conhecendo a deputada Carla Dixon, conhecendo como ela é grata a Deus, eu disse, eu não posso deixar de atender, para que eu possa também estar ali louvando a Deus por esta vitória. A gratidão, ela é um sentimento de reconhecimento. A gratidão, ela é uma emoção em saber que algo foi feito por alguém e que você precisa, agradecer esta dívida. A gratidão, ela também mostra nobreza. Todo grato, ele é nobre, e todo ingrato não tem nobreza. A gratidão, ela marca o caráter. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, nós encontramos ela por diversas vezes, Deus nos instruindo. Se você chegar lá na epístola aos Colossenses, Paulo escrevendo aos crentes em Colossos, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: e a paz de Deus domine os vossos corações, e sede agradecidos. Aleluia. O salmista, no Salmo 116, versículo 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aleluia. A gratidão é tão importante que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus disse: escuta aqui, eu estou tirando vocês da casa da servidão, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas quando chega lá, nunca diga que foi a tua mão, o teu braço, a tua espada e o teu arco. Se lembra que fui eu, o Senhor, que te dei vitória. Aleluia. Nós servimos a um Deus de memória, e o Deus de memória é o Deus que manda trazer à memória a gratidão. Aleluia. A prova disso, irmãos, nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, lá está escrito o cântico de gratidão de Maria. Quando chegamos em Juízes 5, lá está escrito também o cântico de Débora. Aleluia. E por aí vai. A Bíblia está repleta de homens e de mulheres que cantaram. Aleluia. Se a gente chega em Êxodo capítulo 15, nós vamos encontrar ali o cântico de Miriam e o cântico de Moisés. Aleluia. Porque Deus se agrada do coração agradecido. E essa fase na vida de Davi deu-se quando Davi já tinha repouso ao redor. E a Bíblia nos diz que Davi, conversando com Natã, o profeta Natã, Davi olha para ele e diz assim: eu moro em casa de cedros, mas a arca do Senhor mora em tenda. E Davi tinha no coração o desejo de construir um templo, apesar que nós sabemos que Deus não deu a Davi esse direito de construir o templo. Natã empolgou-se com o gesto, com a nobreza de Davi querer construir o templo, e diz: faze tudo que tu tem no coração. Porém, de noite, Deus se revela para Natã. Aleluia. Porque nem tudo aquilo, aleluia, que eu quero e que eu penso em fazer, o céu está concordando. Aleluia. Deus se levanta e se revela para Natã e diz: vai lá e fala com meu servo Davi. Aleluia. E eu acho interessante que quando chega no versículo 9, Deus manda dizer assim para Davi: fui contigo por onde quer que fostes. Aleluia. E outra coisa que me chama a atenção: fui contigo e fiz para ti um grande nome. Eu fui e fiz. Oh, aleluia. Eu fui e fiz. Você só está de pé porque eu fui contigo. O seu nome está se tornando notório porque eu fiz. Quando eu leio isso, a minha alma estremece. Quem tem tanta gente querendo projetar o nome, né? Mas quem projeta é Deus. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Deus chega para Davi por meio de Natã e diz: acaso eu falei a alguma tribo de Israel que eu queria a casa de cedro? Acaso eu comentei que eu queria outro tipo de habitação? Isso aí vai se cumprir, mas vai ser o teu filho, porque tu é homem de espada, tu derramasse muito sangue. Mas quando a gente pensa que nesse cenário era um cenário de um servo grato querendo levantar um templo para que a arca do Senhor tivesse um templo. Davi não se sentia à vontade em ter uma casa de cedro e a arca do Senhor, a presença de Deus, está no meio de tendas. Mas quando a gente pensa, aleluia, que Davi vai sair da presença de Deus triste, abatido, Deus começa a revelar os seus planos. Oh, aleluia. No versículo 11, Deus começa a mostrar e dá aviso que tem plano para a casa de Davi. Aleluia. Ele diz: desde o dia que eu mandei que houvesse juiz sobre Israel. Eu por acaso falei alguma coisa? Mas escute, aleluia. O Senhor te fará saber que te fará casa firme. Aleluia. Até então nenhum outro rei de Israel havia ouvido uma promessa tão grande. Nesta tarde é tarde onde Deus vai descortinar promessas grandiosas. Oh, aleluia. Aviso que tem um plano para a tua casa. Versículo 12: farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti. Tu está achando que vai sair daqui triste porque não vai construir templo? Tu está achando, aleluia, que eu te privo de algo sem que eu tenha algo maior? Casa tu não vai me edificar, mas plano eu tenho com a tua descendência. Casa tu não vai me levantar, mas eu vou segurar o trono de Israel para a tua posteridade. Oh, aleluia. Quando chega no versículo 12 e versículo 13, se você acompanhar, você vai ver, aleluia. No versículo 12, Deus diz: farei levantar depois de ti a tua semente. Versículo 13: e confirmarei o teu trono para sempre. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Aleluia. Farei levantar a semente e confirmarei o trono. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Farei levantar a semente e confirmarei o trono. Farei levantar a semente. É só uma semente, mas eu farei levantar a semente e confirmarei o trono. Oh, Rabai Eneviassé. Aleluia. Quando chega mais na frente, era tudo isso por causa de um coração grato. Meu querido, aonde tem um coração grato, tem uma alma rendida. Aonde tem um coração grato, tem lágrima. Aonde tem coração grato, tem lembrança. Aonde tem coração grato, tem aconchego. Aonde tem coração grato, tem plano, tem projeto. Farei levantar a tua semente e confirmarei o teu trono. Oh, aleluia. Quando chega no versículo 14, eu acho tremendo esse texto. Deus diz para Davi: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Para a tua descendência, para os teus filhos, para os teus netos, para a tua posteridade, eu serei pai. Eu serei pai. Eu serei pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu serei pai. Quando chega no versículo 15, Deus fala assim: mas ainda que seus filhos venham um dia se desviar, eu sou o Deus que vou combatê-los com açoite. Vai ter lapada. Se seus filhos se desviar, vai ter lapada.
Mas tem uma coisa, irmão, que me chama a atenção, é a diferença que Deus fez da casa de Davi com a casa de Saul. Seus filhos, ainda que eles se desviem, eu desço a lapada, mas a minha benignidade não se apartará deles. Oh, aleluia. Quem está entendendo aí? Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Rebaia deve a ser Nimítia, a minha bondade. E que eu acho interessante, Deus diz assim: a minha benignidade não se apartará dele, como eu tirei da casa de Saul, a quem eu tirei diante de mim. Eu vou fazer com seus filhos o que eu não fiz com a casa de Saul. Eu vou honrar seus filhos como eu não honrei os filhos de Saul. Eu vou sustentar os seus filhos como eu não sustentei os filhos de Saul. Aí talvez alguém diga: mas Deus não é bom? Por que ele fez com Davi e não fez com Saul? Aí deixa eu abrir um parênteses para que, quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Havia um servo de Deus chamado Manuel Pedro, lá na Paraíba, pastor Manuel. Dorme no Senhor. Ele gostava muito de dizer: irmã Aparecida, quem Deus deu, deu, e a quem Deus não deu, chupa o dedo. Não adianta você ficar falando porque Deus trata fulano, porque Deus trata cicrano. A quem ele deu, deu, e a quem ele não deu, não deu. A quem ele quer fazer, ele faz, e a quem ele não quer fazer, não faz. E não precisa dar satisfação a seu ninguém. Oh, aleluia. Reia você, para a sua descendência eu serei pai. Aleluia. Para a tua descendência eu terei bondade permanente. A minha benignidade não se apartará dele. Oh, aleluia. Quando chega no versículo 16, aleluia, Deus diz assim para Davi: a tua casa e o teu reino serão confirmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Para a tua casa e para o teu reino eu terei cuidado. Para a tua casa e para o teu reino será um cuidado constante. Para a tua casa e o teu reino será cuidado perpétuo, firmado para sempre. Quer dizer, eu vou sustentar, eu vou manter, eu vou segurar. Aí deve a ser. Aí tem gente que se preocupa com o futuro da descendência. Deus nesta tarde lhe trouxe para dizer uma coisa bem específica. De você e dos teus, quem cuida é Ele. Arrebiace. Aguarde o remanejar de Deus. Deus vai trabalhar. Repente, você, numa velocidade que você não imaginou. E a roda vai girar. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Há um mistério da parte de Deus nesta tarde. A roda vai girar e num giro desse vai ter bandeira de vitória tremulando. Limite! Quando alguém disser não estou entendendo nada, você vai estar no meio do giradouro de Deus dizendo: eu estou entendendo tudo. Naquele dia alguém dirá: não estou entendendo nada. E você vai se lembrar dessa tarde de 28 aqui. Você vai dizer: eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo tudo. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses eu falo com alguém específico.
Hoje, pela grande bondade de Deus, misericórdia de Deus, eu sou muito requisitada por empresas que fazem viagem para Israel. Não estou dando conta de tantos que aparecem. É do Piauí, é daqui de Natal, é de São Paulo, é do Recife, é de não sei de onde. Mas houve um tempo que eu não tinha dinheiro nem para comprar a mala para ir para Israel. Eu estou dentro do contexto de gratidão. O ano era 98, quando Deus abriu a oportunidade para mim pela primeira vez. Deus usou uma empresária do sal que já dorme no Senhor. E essa mulher, Deus falou com ela: irmã Aparecida nunca ocupou tribuna, nem vai ocupar debaixo do sangue de Jesus, para estar com papel de água, papel de luz. Isso é marmota de quem não tem fé. As necessidades da gente a gente conta no secreto. Ranemi reneve a sé. Eu sou uma menina criada sem pai, e quando eu entendi que eu era gente, eu entendi que Deus me trouxe para esse mundo, não foi para ter vida de dodoca não, foi para ter vida de guerreira. Eu vou morrer guerreando. Deus falou com aquela empresária, e ela começou a pagar minha passagem. Todo mês ela ia na minha porta deixar o cheque. Aquele tempo o cheque rolava, não é como hoje não, é tudo Pix. Deixar o dinheiro da passagem. E eu, na minha limitação, na minha pequenez, eu cheguei lá em casa, fiz uma reunião com o marido, com as meninas, e digo: olha, vai ter uma combinação aqui, olha, era uma ordem expressa, vocês não vão falar para ninguém que eu vou para Israel. Vai que essa mulher de repente não pode pagar, como nós é pequeno, né? Aí eu fico dizendo que vou para Israel, de repente essa mulher não pode pagar, eu fico com a cara mexendo dentro do povo, tudinho. Então ninguém diz que eu vou para Israel. E Deus começou a soprar a história. Começou a chegar a ligação: irmã Aparecida Borges, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Tocantins. Irmã Aparecida, a gente soube que a senhora vai para Israel. Meu irmão, quem é que está dizendo aí? Alguém me disse. Todos diziam a mesma coisa. Alguém me disse, mas não estou lembrado quem. E Deus foi espalhando a história, e começou a chegar as bênçãos. Mas eu tinha uma dúvida. Eu ia no meio da nata da igreja de Mossoró. Só ia empresário do sal, só ia alto escalão da Petrobras, só ia médico, só ia gente importante. E para ter a quebra da balança, eu, professora readaptada, ganhando salário mínimo, porque tinha perdido tudo de vantagem. Oh, aleluia. E eu nunca quis ser pesada a ninguém. Pensa numa mulher que não sabe pedir nada, sou eu. Mas a Jesus eu tenho coragem e peço tudo. E pela madrugada orando eu dizia assim: Senhor. O povo começava a falar na reunião que era aeroporto chique, e que tinha isso, tinha aquilo, e tinha o almoço que era fora do pacote. Café e a janta estava tudo incluso, mas o almoço fora do pacote. E eu comecei a orar dizendo: Jesus, eu estou indo com a nata da igreja, mas eu não quero precisar de $1 de ninguém. E uma noite eu estava orando, o Espírito Santo tem hora, pastor, que ele bota umas coisas assim na nossa cabeça que só entende quem é doido como nós. Eu acho bom a igreja, porque a gente fala uma língua de louco e todo mundo entende, porque todo mundo sabe o que Deus é capaz de fazer. E numa madrugada eu orando, o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: pede que eu dê um nó na cabeça do computador do Estado. Eu digo: se é para pedir só isso, eu vou pedir. Comecei a orar: Jesus, dê um nó na cabeça do computador do Estado, manda um dinheiro extra para mim, se aproximando a viagem, porque eu não quero ser pesada a ninguém. Eu quero ter dólar para ir, eu quero ter dólar para voltar, eu quero ir bonita, quero voltar bonita, eu quero ir com nobreza, quero voltar com nobreza, eu quero ir com dignidade e quero voltar com dignidade. Mês de setembro, estou eu lá em casa lavando um terraço, quando de repente chegou um menininho desse tamanho nas carreiras, vinha esbaforido lá do colégio que eu trabalhava, disse: ei, o diretor Wellington mandou dizer que você desse uma carreirinha bem ligeira lá no colégio. Estava tendo umas conversas lá no colégio, eu pensei até que era uma fuxicaiada e tinha botado eu no meio, apesar que para botar eu no meio de fofoca tem que ser corajoso 2 vezes, mas eu fui.
Quando cheguei lá, que fui entrando no portão da escola, o meu diretor, o Hélito, inclusive ele mora hoje aqui em Natal, ele olhou para mim e disse: criatura, o que foi que você fez? Eu disse: eu não fiz nada. Aí nisso ia saindo Maria de Lourdes, uma funcionária da secretaria. Maria de Lourdes olhou para ele e disse: eu já disse a ele aqui, o Hélito, Aparecida é crente, esse dinheiro é alguma coisa que ela está pedindo a Deus. Ele disse: criatura, o teu contra-cheque veio dinheiro que gente besta não conta. Arrebeia de você. Ele disse: olha aqui teu contra-cheque, daquele contra-chequezinho que a gente pegava, que era pequenininho, que era compridinho, que tinha. Aí quando eu olhei, até eu tomei um susto. Eu olhei, mas eu assustei. Peguei o contra-cheque, aí eu disse: e esse código aqui? Veio um código que era um montante, aquele dia todo fora o salário. Aí ela disse: já olhamos aí atrás, Aparecida, não é nenhum desses códigos não. Mas lá no Dired, lá tem uma apostila de código que você vai lá para você descobrir que código é esse. Eu disse: tá certo, eu vou lá descobrir. Vai que é o dinheiro de outra pessoa. Olha nós, tá orando pedindo dinheiro, vai achar que o dinheiro é de outro. Eu fui para o Dired. Quando cheguei lá, a moça pegou o contra-cheque. Eu disse: minha filha, eu vim aqui porque veio esse dinheiro todinho no meu contra-cheque e não tem o código aqui. E eu quero saber de onde é esse código. Ela disse: tá certo. Pegou, abriu a apostilazinha, o livrete, veio passando. Virou outra folha, virou outra folha, virou outra folha, Olhou lá umas 4 folhas que ela tinha naquele negócio feito uma apostila. Olhou e disse: minha senhora, é o seguinte, aqui todos os códigos estão aqui. De quem é esse contra-cheque? Eu disse: é meu. Ela disse: ah, pois então você vá para o banco, porque esse código aqui não existe. Areia Bacé, o Deus de providência e de provisão, Ele entra no cenário. Na hora que ela disse: esse código aqui não tem, eu disse, o Espírito Santo disse: o nó que eu dei. Eu disse: ai, foi o nó. Ela olhou para mim e disse: é o quê? Eu disse: não, você não entende não, é coisa minha. Deixou eu ir embora. Oh, aleluia. Fui para o banco, botei o dinheiro, transformei tudo em dólar, fui, gastei, comprei souvenir para tudo que era irmão que eu conhecia. Fui com muito dólar, voltei com tanto dólar que quando cheguei, fiz o câmbio, deu para fazer uma reforma completa ainda no quarto da minha menina. Esse é o Deus que vê o secreto. Não se preocupe com a porta que você acha que está fechando. Araibiacé. Quando chega no versículo 18 e 19, a rendição e a gratidão de Davi. Davi se rende. A Bíblia diz que Davi entrou e ficou diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? Oh, aleluia. Para que tu me trouxestes até aqui. Qual é a minha casa? Tu és tão grande que tu ainda falaste para mim de tempos distantes. Que mais te falará, Davi? Oh, aleluia. Pois tu conheces bem ao teu servo, Senhor Jeová. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Senhor, tanto investimento numa criatura tão pequena. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa: o céu não vê como você vê. Estou eu fazendo uma conexão no aeroporto de Amsterdã, lá na Holanda, quando de repente penso numa mulher que não sabe nada de inglês. Eu tomei um abuso do verbo to be, que ninguém nem fale nele perto de mim, porque cada ano era um professor com o verbo to be pronunciando diferente. Peguei uma raiva logo dali. Estou eu lá em Amsterdã, quando o nosso voo foi cancelado e indo pregar na Suíça. Estou dentro do contexto de que Deus não lhe vê como você lhe vê, se vê. Quando de repente cancelaram o voo, mandei meu marido e disse: meu filho, fecharam o portão, não disseram nada para nós, fecharam o portão, vai olhar ali no painel. Meu esposo foi, quando voltou disse: minha filha, lá tem cancelede. Eu digo: então é cancelado.
E agora, como é que a gente vai fazer para trocar essa passagem? Aleluia. Tudo em rindo, como se soubesse falar inglês. Aí como é que vamos fazer para cancelar essa passagem, para mudar essa passagem? Eu tinha 20 minutos, meu filho, 20 minutos para entrar numa fila, que era 4 filas dando a curva, para trocar uma passagem sem saber o idioma e para chegar do outro lado, para ir para lá, para a sala de embarque do outro lado do aeroporto. Aí eu chego naquela fila, eu digo: Jesus, vamos perder esse voo, vamos perder esse voo. E ele disse: agora eu vou no meu coração, Senhor, eu te pedi na minha terra que tu marchasse na minha frente como valente terrível. Senhor, eu te pedi na minha terra que tu marchasse na frente como valente terrível. Estou eu na última pessoa de uma das filas, quando de repente eu disse: Senhor, tu me dissesse lá na minha terra que iria enviar um anjo adiante de mim. Quando de repente sai um moço lá dentro do guichê para abrir um novo guichê, o correto era ele chamar quem estava ali na frente, mas aquele moço fica de pé em cima assim do portal do guichê e diz: Madame. Você ser chamada de madame em pleno aeroporto de Amsterdã, sem saber falar inglês, isso é para quem é crente. Eu ainda olhei para trás para ver se tinha alguma madame, mas ele disse: eu disse: ele sim, madame. A madame foi. Cheguei lá, eu olhei para ele e disse: Usted habla espanhol? Ele: sim, pouquito. Eu disse: muito bueno. E comecei ali com o meu portunhol e troquei a passagem. Aleluia. Corri para o portão de embarque. E o que é isso, irmã Aparecida? O Deus de quem nós somos, a quem servimos, Ele é um Deus de detalhe, um Deus que cuida. Davi sabia tanto que ele disse: quem sou eu? Nós estamos vivendo dias de uma síndrome de grandeza. Muita gente se achando importante. É muita gente querendo autopromoção, caras e boca, trejeito, nem combina. Porque o povo sabe de onde tu veio, aquele pé de serra, acostumado a tomar água de cacimba. Aí hoje, se Deus bota você aqui, aí tu quer dar uma de charmoso e importante. Acaba com isso. Acaba com isso. O Deus de Davi é o Deus dos simples. O Deus de Davi é o Deus da igreja. Minha filha, Deus faz cada coisa para dar vitória a crente. Ontem eu estava numa clínica, essa é bem novinha. Eu estava numa clínica quando se aproximou uma irmã e disse: a senhora é Aparecida Borges? Eu digo: sou. Ela disse: vamos tirar uma foto? Vamos. E conversa vai, conversa vem. Talvez ela esteja até aqui, aquela serva de Deus. Eu conto o milagre, conto o santo que é Jesus, mas eu não digo o nome de quem ganhou o milagre. E ela disse: irmã Aparecida, na conversa ela disse: eu era funcionária eu sou aposentada pela STTU. E quando foi um dia eu estava no serviço e eu dei uma multa. Olha o que é que Deus faz quando Ele quer abençoar a crente. Eu dei uma multa no homem. Quando o homem chegou lá para cá, ficou tão enfurecido que tacou a mão, me deu uma mãozada na cara. Eu fiquei tão traumatizada com aquele tapa que eu passei meses tomando remédio. Eu tinha medo, quando falava de eu voltar a trabalhar, eu tinha medo. E pega atestado, e eu com medo, e apavorado, e eu orando, de licença, e eu orando, de licença, e eu orando. Quando foi um dia, eu estava na minha casa, quando de repente entrou na minha casa o ministro da Previdência. E quando o ministro da Previdência entrou, eu mostrei a ele o laudo, mostrei a ele o que estava em mãos, a papelada, falei do meu caso. Ele disse: você vai em canto fulano e tal, mas antes de ir você vai ter que primeiro pedir um laudo novo. E eu voltei para o médico que estava me acompanhando e viu o meu quadro depressivo, e viu o meu quadro de angústia. Quando eu cheguei no médico que estava me acompanhando, eu disse: olha, o ministro da Previdência tomou café comigo lá em casa, comeu tapioca. O médico olhou para minha filha e disse: ela está pior, eu vou aumentar a CID. Aumentou a CID e a mulher foi aposentada. Ei, quem diz um tapa virou aposentadoria?
Esse é o Deus que nós servimos. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a exaltação. Fique de pé agora, como um exército, como um exército, como um exército. Adore a Ele, tribute a Ele, a honra dEle, o louvor a Ele. Seja grato a Ele. Levantar a semente e confirmarei o trono. Farei levantar a semente e confirmarei o trono. Agora olhe para esse crente que está do seu lado e olhe com o olho de profeta e diga: Deus levanta e confirma. Deus levanta e confirma. Ele levanta e confirma. Ele levanta e confirma. Ele levanta. Ele confirma sim. Ele levanta de basomianai. Recaia de biaço. Tudo que Ele quer é um coração agradecido. E nessa tarde você veio aqui para sair mais agradecido. Há pessoas aqui que Deus vai dar um giro tão grande na vida dele. Eu tenho tanta certeza da palavra que Deus me entrega, como essa mão é minha e essa é também. Deus vai dar um giro, no meio desse giro vai ter um sopro. E Deus vai rebolar você para longe de Natal. Mas quando você descer naquela terra, pisar naquela terra, você vai se lembrar dessa tarde que é uma tarde de promessa. Adore a Ele com a força da sua alma. Adore a Ele. A Ele a glória, porque Ele é grande. Porque Ele é vivo. Porque Ele é o Deus que faz. E eu quero simplesmente que você se alegre, porque o Deus de detalhe já entrou em cena.